suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 29 de novembro. Hoje vamos estar ouvindo a primeira parte da mensagem ministrada pelo reverendo Silas Campos. Ele é pastor de uma igreja batista em São Paulo, foi o orador oficial pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário e do conjunto coral Saracale, realizadas nos dias 17 e 18 deste mês. Hoje ouviremos a primeira parte desta mensagem, da abertura daquelas comemorações de aniversário em que estivemos contando com a participação. Reverendo Silas Campos, ele é um dos conferencistas de renome da editora Fiel, do Encontro para a Consciência Cristã, alguns anos atrás, e foi especialmente convidado para estar conosco. Eu não tenho dúvidas que você que não foi participar das comemorações de aniversário da Igreja do Calvário e do Coral Saracale vai receber sim, em sua casa agora, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, parabéns a vocês, igreja, pastor João Bosco, parabéns, mais um ano de vida. Ao coral também, que celebra mais um ano de vida, amanhã estaremos celebrando mais esse aniversário também. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar com vocês, hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Agora, nesta noite, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, vamos ouvir a voz de Deus a nos falar, através da sua palavra, em Atos 2:42, aqui no livro de Atos, capítulo 2, procura ler comigo o texto que nós vamos ler, como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo, e procura deixar que Deus fale ao seu coração e mostre para você coisas talvez que você não percebeu antes. O assunto de hoje à noite é características de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável. E nós vamos ver que uma das características é perseverança na doutrina de Cristo, na doutrina, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Antes de lermos, eu só quero falar o seguinte: aqui em Atos capítulo 2 você tem a história do início da igreja primitiva, da igreja que os apóstolos fundaram em Jerusalém. Aqui você tem o relato do derramamento do Espírito Santo, prometido por Deus em Joel capítulo 2. O Espírito Santo vem com poder e abençoa aqueles apóstolos, e um grande avivamento acontece, que confere aos apóstolos essa presença do Espírito Santo, essa visitação do Espírito Santo, confere a eles libertação do medo. Eles estavam com medo que o que aconteceu com Jesus poderia acontecer com eles. Eles são libertos deste medo, e o Espírito Santo confere a eles ousadia, alegria, autoridade para sair pelas ruas, anunciando as grandezas de Deus. É isso que o texto fala. O apóstolo Pedro, os outros apóstolos saíram pelas ruas de Jerusalém, anunciando as grandezas de Deus. Vamos ler versículo 36, final do sermão do apóstolo Pedro, final do sermão dele. Olha o que diz ali, Atos 2:36, até chegar no 42. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles, o povo, lá em Jerusalém, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os quais aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e eles se dedicavam
após crerem, após serem batizados, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Até aí. Irmãos, interessante que com esse derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, é interessante que o Espírito Santo, ele opera na vida desses discípulos, dessa nova igreja, ele chama esse povo, a atenção deles e o interesse deles para a supremacia de Cristo, e eu vou explicar depois como que isso aconteceu, para a importância da doutrina de Cristo e para a necessidade da comunhão cristã e para a oração, para a supremacia de Cristo, para a doutrina de Cristo e para a necessidade da comunhão dos discípulos de Cristo, dos crentes. Vamos ver ponto a ponto aqui. O primeiro, o Espírito Santo então vem com poder, visita uma igreja, essa igreja inicia-se, pessoas são salvas, e o Espírito Santo, o que ele faz? Ele atrai as pessoas, ele chama o interesse das pessoas e atrai as pessoas a Cristo, a supremacia de Cristo. Em Atos 2 nós vemos que a visitação do Espírito Santo produz coragem, ousadia nos discípulos, nos apóstolos, e eles saem às ruas, mas eles não saem às ruas, presta atenção, eles não saem às ruas promovendo a sua igreja, a placa da sua igreja, e nem milagres, e nem o dom de falar em línguas, e nem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Pedro não faz um sermão falando sobre o poder do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque a obra do Espírito Santo é edificar a igreja de Cristo, iluminando os nossos corações, ajudando a gente a entender a nossa própria pecaminosidade e a graça de Deus. O papel do Espírito Santo, eu não tenho tempo para ficar mostrando isso para você na Bíblia aqui agora, é iluminar a palavra de Deus. Quando o crente abre a palavra de Deus, como estamos abrindo agora aqui, o papel do Espírito Santo é ajudar a mim e ajudar a você a entender a palavra de Deus. E o papel do Espírito Santo principal é iluminar a pessoa de Cristo, é focar na pessoa de Cristo, é destacar a pessoa de Cristo, é revelá-lo, é exaltá-lo. Então Pedro, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele falou em línguas, ele viu com seus olhos como que chamas, como línguas de fogo descendo sobre eles. Ele teve uma experiência sobrenatural, mas ele sai na rua imediatamente, decretando e proclamando as grandezas de Deus. E o seu sermão é um sermão cristocêntrico. O seu sermão é um sermão cristocêntrico. Ele não fica falando do Espírito Santo, ele fala de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, ele anuncia Cristo. Tem uma frase de um homem chamado J.I. Packer, um teólogo do passado, ele faleceu há poucos dias, pouco tempo. J.I. Packer, ele fala assim: a mensagem do Espírito para nós, nunca o Espírito Santo nunca fala, olhem para mim, me ouçam, venham a mim, me conheçam, mas sempre a mensagem do Espírito Santo é: olhem para Cristo, vejam sua glória, ouçam a Cristo, escutem a sua palavra, ide a Cristo, tenham vida em Cristo, conheçam a Cristo e provem do seu dom e da sua paz. O papel do Espírito Santo não é promover a si mesmo, para que ele seja adorado, mas é promover a Cristo, a Cristo. O Espírito Santo, ele trabalha como um cupido, que leva a igreja a ver a vida, a beleza, a autoridade, a graça, o amor e a supremacia do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não fica chateado quando você não fala muito dele. O Espírito Santo não fica chateado quando no culto ele não é destacado. Ele fica feliz quando nós destacamos a Cristo, porque esse é o papel dele. Veja que a pregação de Pedro, como eu já falei, é cristocêntrica. Também não temos tempo hoje para ver a pregação de Pedro
nos versículos anteriores, mas o dia que você tiver tempo para ver, você vai verificar que o que Pedro prega ali, naquele dia, na unção do Espírito Santo, ele prega a Cristo. Ele fala sobre o Cristo profetizado no Antigo Testamento, o Cristo revelado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo exaltado, o Cristo que tem um nome acima de todo nome. É esse o Cristo que Pedro prega, cheio do Espírito Santo. É muito estranho quando você vê um homem que se diz cheio do Espírito Santo, falando do Espírito Santo, e muitas vezes falando só do poder do Espírito Santo, e muitas vezes até vendo o Espírito Santo como uma pedra de apoio para se auto-exaltar e falar que ele também tem poder, e ele pode fazer milagres, e ele pode fazer isso, e aí o pastor usa o Espírito Santo como um objeto de ajuda para o seu ministério, para exaltar a si mesmo, porque eu tenho o Espírito Santo. E você sabe que com um microfone desse na mão aqui, você pode gritar, você pode berrar, você pode impressionar as pessoas, você pode fazer jogo de palavra. Existem maneiras de você até manipular um auditório com um microfone como esse, e passar para as pessoas a ideia de poder, de autoridade. E o pastor, quando está cheio do Espírito Santo, ele não precisa falar, eu sou ungido do Senhor, eu sou um apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não, se ele está cheio do Espírito Santo, as pessoas percebem. Você não precisa ficar induzindo as pessoas a achar que você é. É triste o que acontece por aí em muitas igrejas. Mas, ok, o Espírito Santo então, ele desce com poder nessa nova igreja. Os apóstolos cheios do Espírito Santo vão para a rua, e eles destacam a pessoa de Cristo. Com coragem e ousadia, eles proclamam a Cristo. E o que acontece? O Espírito Santo abençoa o ministério deles nas ruas de Jerusalém, abençoa a pregação de Pedro, que é cristocêntrica, e o povo se converte. O povo é tomado pelo Espírito Santo, e mediante a pregação de Pedro, o povo é tomado de convicção dos seus próprios pecados, e eles se arrependem por terem rejeitado a Cristo e desejado a sua crucificação, por não terem aceito a Jesus Cristo e dito, crucifica-o, dias atrás. Então veja que a obra do Espírito Santo através do pastor Pedro é levar o povo a se arrepender de ter rejeitado a Cristo e desejar crer em Cristo. E mais para frente, obrigado irmão, e mais para frente nós temos o Espírito Santo levando essas pessoas a desejarem o batismo, E é muito bonito nesse texto que quando o pregador prega na unção do Espírito Santo uma mensagem cristocêntrica, e o Espírito Santo toca o coração da pessoa e converte a pessoa, o pregador não precisa fazer apelo. Os pecadores, o pregador está acabando o sermão, está acabando o culto, o pregador, se o pecador não interrompe o culto, como foi o sermão, como foi aqui, o pecador, e eu tive, graças a Deus, várias experiências assim, o pecador lá na porta, ele meio que passa pelo pastor e fala, pastor, eu precisava conversar com o senhor, como é que eu faço para me batizar, como é que eu faço para me identificar com Cristo, como é que eu faço para ser membro dessa igreja, pastor, eu estou precisando de ajuda, eu quero pegar firme com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo abençoa a pregação cristocêntrica. Pregação cristocêntrica é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Essa mensagem que muitos hoje acham que não tem mais relevância, está obsoleta, vamos colocar mais música, vamos colocar mais teatro na igreja, vamos colocar mais testemunhos, pregação do Evangelho já gasta. Não, a pregação do Evangelho ainda é o poder de Deus para a conversão, para a salvação de todo o que crê. O Espírito Santo abençoa a pregação cristocêntrica. Então nós temos aqui o Espírito Santo atraindo sua igreja, seus pastores e seus novos membros, a convicção, arrependimento dos seus pecados, ao batismo, profissão pública da sua fé em Cristo, identificação
com a igreja de Cristo. Quem sabe tem alguém aqui hoje que ainda não foi batizado, ou quem sabe tem aqui alguém que já foi batizado e nem sabia o que estava fazendo. Talvez até seria legal você se batizar outra vez. O que é o batismo? O batismo é uma profissão de fé que você dá publicamente, de que você teve um encontro com Cristo, Cristo teve um encontro com você, e você já não mais vive para você mesmo, mas você vive para aquele que te amou e morreu na cruz por você, e você quer se identificar com a igreja dele, com o povo dele. Batismo é muito parecido com uma cerimônia de casamento, onde a noiva e o noivo, por se amar e por desejar unir-se para o resto da vida, eles vão a público para declarar publicamente o seu grande amor um pelo outro. E no batismo a gente está fazendo isso em relação a Cristo. No batismo você está falando, eu entendo que Jesus demonstrou seu grande amor por mim, e eu quero também publicamente, não quero me envergonhar dele, eu quero demonstrar meu grande amor por ele também, meu compromisso com ele. Será que foi assim o seu batismo? Ou você batizou porque o pai forçou a barra, ou você batizou porque o pastor é legal? E você tem um pastor legal, já percebi que ele é simpático. E um problema com um pastor simpático, desculpa, pastor João Bastos, né? Bosco, João Bosco. O problema com um pastor simpático, eu sou um deles também, perdão pela falsa humildade. A gente que é mais sociável, brincalhão, tem muita gente que se aproxima da igreja porque gostou do pastor. Ah, esse pastor é engraçado, esse pastor é legal, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo. E tem gente que quer se batizar por causa do pastor João Bosco, e não por causa de Cristo. E você sabe disso porque o dia que o pastor João Bosco sai de férias, aquela pessoa não vem. Ah, não é o pastor João Bosco que vai pregar, então não vou. Pastor João Bosco é chamado para uma outra igreja, essa pessoa abandona o evangelho. Pessoa que se batizou, pessoa que se converteu ao pastor João Bosco e não a Cristo. Se essa é a sua situação, meu irmão, se você batizou e nem sabia o que estava acontecendo, chega para o pastor e fala, pastor, tem uma novidade, pastor Silas falou, tocou meu coração, eu quero professar publicamente, de verdade, pela primeira vez, eu fui batizado há 30 anos atrás, mas aquilo foi um banho que eu tomei, e eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu quero professar minha fé publicamente, de verdade, eu quero me batizar, porque eu não fui batizado. Eu tomei banho, eu não fui batizado. Foi até ridículo, eu estava com vergonha, eu nem queria, eu fui lá com muita vergonha. Hoje não, eu perdi a vergonha, porque eu amo o meu Cristo, que me ama tanto. A igreja de Cristo, o Espírito Santo, desperta nossa atenção e interesse, não por Ele mesmo, não pelo poder dEle, não pelo dom de línguas, não por milagres, mas pela pessoa de Cristo, pela supremacia de Cristo Jesus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Numa igreja saudável, onde o Espírito Santo está atuando na vida do pastor, na vida da liderança, na vida dos membros, o Espírito Santo ele desperta nossa atenção e interesse, em segundo lugar, a importância da doutrina de Cristo. Ele nos Em primeiro lugar, ele desperta nossa atenção e interesse à pessoa de Cristo, e depois a importância da doutrina, dos ensinamentos de Cristo. Olha o versículo 42. Eles se arrependeram, eles se voltaram a Cristo em arrependimento, eles creram em Cristo, eles se batizaram. E agora, qual a próxima coisa que eles fazem? Coloca para nós o próximo versículo. Pode colocar aí, no quadro. Por favor, quem está no PowerPoint. Aí, versículo 42. Eles acabaram de ser batizados. O que acontece? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Em primeiro lugar, eles se dedicavam a 3 coisas. A primeira coisa é ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam o quê? Aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então o Espírito Santo está despertando o interesse desses recém-convertidos, a importância da doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. É triste que algumas igrejas, muitas igrejas no Brasil, tenham a tendência de dedicar-se ao estudo do Espírito Santo, seu poder, sua unção, seus milagres, suas maravilhas, especialmente o dom de línguas.
Mas a nossa tendência, a tendência de nós evangélicos mais tradicionais, é de se dedicar não ao Espírito Santo, mas se dedicar aos programas da igreja, à liturgia, à decoração, o prédio, partes especiais, surpresas, dança, música, teatro, propaganda, logísticas. Tendência nossa, povo evangélico mais tradicional, é valorizar a estrutura organizacional da igreja, seu prédio, seus projetos, seus regimentos, seus cargos, seus resultados, seus relatórios, seus programas. E, irmão, essas coisas todas, elas têm o seu lugar, ok? Minha igreja é uma igreja organizada, como essa daqui é organizada. Essas coisas têm o seu lugar. A estrutura organizacional de uma igreja tem o seu lugar. Mas quando há o derramamento do Espírito Santo, a igreja, pelo Espírito Santo, é despertada a prestar atenção, a ter interesse para a pregação da palavra, para o ensinamento da palavra, para a doutrina de Cristo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam não ao prédio, não à campanha para a construção do prédio, eles se dedicavam não à música, eles se dedicavam não ao teatro, não ao coral, não a isso, não aquilo, não a um culto bonito, um culto inovador, mas eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E talvez valha a pena eu falar que eu tenho no meu ministério uma igreja bem tradicional, bastante pessoas de mais idade. Tem alguns irmãos que amam o cantor cristão. Tem alguns irmãos que amam mais o cantor cristão do que a doutrina de Cristo. E é importante que esses irmãos entendam que mais importante que o cantor cristão, mais importante que aqueles hinos que você gosta, porque lembra a sua juventude, lembra o seu passado, é você focar hoje no ensino dos apóstolos. Depois do arrependimento dessa jovem, desses vários crentes novos, depois da profissão de fé deles, depois do batismo deles, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo. Ensino dos apóstolos, doutrina. O que significa isso? Quando nós falamos em doutrina, algumas igrejas, quando falam em doutrina, eles falam assim: quinta-feira é o culto de doutrina. Você vai lá, o pastor fica falando sobre usos e costumes. O pastor fala sobre o tamanho da saia, o corte do cabelo, o batom, o brinco, sobre piercing, sobre tatuagem. Irmãos, nós não entendemos que doutrina seja isso daí. Nós entendemos que quando você fala em doutrina, você está falando sobre verdades importantes, reveladas por Deus, sobre o próprio Deus, seus atributos, sua pessoa, sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Por que nós cremos que a Bíblia é um livro especial, sobrenatural, sagrado, sobre verdades que Deus revela acerca do homem. Quem é o homem, quem é a mulher, quem sou eu, acerca dos anjos, acerca de Satanás, acerca do pecado, acerca da salvação, acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da pessoa do Espírito Santo. Doutrina é você estudar sobre o que é conversão, o que é novo nascimento, o que é regeneração, o que é justificação, santificação, adoção, o que é igreja. Qual é a missão da igreja? Qual o propósito da igreja? O que é eclesiologia? Como que uma igreja deveria se portar? Quem deveria, quais são os cargos que tem numa igreja? Pastor, diácono, o que mais que tem que ter numa igreja? Que pode ter, deveria ter. Doutrina é você estudar o que a Bíblia fala sobre marido, mulher, qual o papel do homem no lar, qual o papel da mulher no lar, qual o papel dos filhos. Doutrina é você falar e estudar sobre o fim dos tempos, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida eterna, sobre a vida futura. Posso pensar nos meus planos, pros dias e anos que enfim tenho que neste mundo a minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir. Posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom,
mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho ou não. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, e seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, quero mostrar Jesus. Eu quero cantar, eu quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. É pena que no melhor desta mensagem, transmitida pelo reverendo Silas Campos, nós vamos ter que fazer esta abrupta interrupção, é que o nosso tempo acabou. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é